O Marinheiro de Amsterdã, escrito por Guilherme Apollinaire, traduzido por Paulo Soriano. Narração: Sr. M. O brigue holandês Alkmaar retornava de Java carregado de especiarias e outros gêneros preciosos. Fez escala em Southampton, e os marinheiros tiveram permissão para desembarcar. Um deles, Hendrik Werstig, carregava um macaquinho no ombro direito, um papagaio no esquerdo, e cruzando o peito, um fardo de tecidos indianos, que pretendia vender na cidade, juntamente com os animais. Era o início de primavera e anoitecia cedo. Hendrik caminhava rapidamente pelas ruas um tanto brumosas, iluminadas pela luz do gás. O marinheiro pensava no seu próximo regresso a Amsterdã, em sua mãe, a quem não via há 3 anos, e em sua noiva, que o esperava em Monnickendam. Calculava o dinheiro que obteria com os animais e os tecidos, procurando uma loja onde vender aquelas exóticas mercadorias. Na Above Bar Street, um cavalheiro muito bem vestido o abordou, perguntando se estava à procura de um comprador para o papagaio. "Este pássaro", disse ele, "me calharia muito bem. Preciso de alguém que fale comigo sem que eu tenha que responder, e eu moro sozinho." Como a maioria dos marujos holandeses, Hendrik falava inglês. Estipulou um preço que o desconhecido aceitou. "Siga-me", disse ele. "Moro muito longe daqui. O senhor mesmo prenderá o papagaio numa gaiola que conservo em casa. Lá, poderá mostrar-me os seus tecidos. E é possível que algum deles me agradem." Muito feliz com a barganha, Hendrik seguiu o cavalheiro, e enquanto caminhavam, na esperança de também vendê-lo, teceu elogios ao macaquinho, dizendo ao desconhecido que este era de uma espécie muito rara de mono, cujos indivíduos são os que melhor resistem ao clima da Inglaterra e mais se apegam a seus donos. Logo Hendrik parou de falar. Empregava em vão as suas palavras, pois o desconhecido não lhe respondia, e nem mesmo parecia escutá-lo. Continuaram o caminho em silêncio, um ao lado do outro. Saudosos de suas florestas tropicais nativas, o macaquinho, assustado com as brumas, soltava de vez em quando um queixume semelhante ao choro de um recém-nascido, e o papagaio batia as asas. Ao fim de 1 hora caminhando, o desconhecido disse abruptamente: "Já estamos perto de casa." Haviam saído da cidade. Grandes parques cercados por grades margeavam o caminho. De vez em quando, as janelas iluminadas de uma casa de campo reluziam entre as árvores e às vezes se ouvia, muito distante, o uivo sinistro de uma sirene no mar. O desconhecido deteve-se diante de uma grade, tirou do bolso um molho de chaves e abriu o portão. Fechou assim que Hendrik passou. O marinheiro estava inquieto. Distinguia apenas, no fundo do jardim, uma casinha de boa aparência, mas cujas persianas fechadas não deixavam perpassar luz alguma. O desconhecido silencioso, o chalé sem vida, tudo aquilo era deveras lúgubre. Mas Hendrik se lembrou de que o desconhecido vivia sozinho. É um homem excêntrico, pensou, e como um marinheiro holandês, não é suficientemente rico para ser atraído a um assalto. Envergonhou-se de seu momento de ansiedade. "Se tem fósforos, ilumine-me", disse o desconhecido, introduzindo uma chave na fechadura da porta do chalé. O marinheiro obedeceu. Quando entraram, o desconhecido trouxe uma lamparina, que prontamente iluminou uma sala mobiliada com bom gosto. Hendrik Werstig estava completamente tranquilo. Já alimentava a esperança de que o seu estranho companheiro lhe comprasse uma boa parte de seus tecidos. O desconhecido, que havia deixado a sala, retornou com uma gaiola. "Põe aqui o seu papagaio", disse ele. "Não o porei num puleiro até que ele esteja domesticado e saiba falar o que eu queira que ele fale." Então, após fechar a gaiola, na qual o pássaro parecia assustado, ordenou ao marinheiro que tomasse a lamparina e entrasse num quarto contíguo, onde havia, disse ele, uma mesa adequada à exibição dos tecidos. Hendrik obedeceu e introduziu-se no quarto indicado. Imediatamente, ouviu a porta fechar-se atrás dele.
A chave girou. Estava preso. Confuso, deixou a lamparina sobre a mesa e intentou arrojar-se contra a porta, para forçá-la. Mas uma voz o deteve. Um passo a mais e serás um homem morto, marinheiro. Erguendo a cabeça, Hendrik viu, por uma claraboia que não notara antes, o cano de um revólver apontado para ele. Aterrorizado, parou. Impossível lutar. Sua faca não lhe podia ser útil em tais circunstâncias. Ouça-me, disse o desconhecido, e obedeça. O serviço compulsório que você irá prestar-me será recompensado, mas não tem escolha. É preciso que me obedeça sem vacilar. Senão, eu o matarei como um cão. Abra a gaveta da mesa. Há um revólver de 6 tiros, carregado com 5 balas. Pegue-o. O marinheiro holandês obedecia quase inconscientemente. O macaquinho em seu ombro gritava de terror e tremia. O desconhecido continuou. Há uma cortina no fundo do quarto. Abra. Aberta a cortina, Hendrik viu uma alcova. No leito, amarrada pelas mãos e pés, uma mulher o fitava com os olhos cheios de desespero. Desamarre essa mulher, disse o desconhecido, e tire sua mordaça. Cumprida a ordem, a mulher muito jovem e de beleza admirável lançou-se de joelhos diante da claraboia gritando. Harry, isso é uma armadilha infame! Você me atraiu a este chalé para assassinar-me. Disse-me que o alugara para que passássemos os primeiros dias de nossa reconciliação. Pensei que eu o havia convencido. Julguei que você finalmente houvesse acreditado que eu jamais fui culpada. Harry! Harry, eu sou inocente! Não acredito em você, disse secamente o desconhecido. Harry, eu sou inocente! Repetiu a jovem com uma voz estrangulada. Essas são as suas últimas palavras. Eu as registro cuidadosamente. Elas me serão repetidas por toda a minha vida. A voz do desconhecido tremeu um pouco, mas recobrou imediatamente a firmeza. Porque eu ainda a amo, acrescentou. Eu mesmo a mataria, se a amasse menos. Mas isso me seria impossível, porque eu a amo. Agora, marinheiro, se você não mete uma bala na cabeça dessa mulher, antes que eu conte até 10, cairá morto aos meus pés. 1, 2, 3... Antes que o desconhecido tivesse tempo de contar até 4, Hendrik em pânico atirou na mulher. Esta, ainda de joelhos, olhava-o fixamente. Caiu de face para o chão. A bala perfurara-lhe a testa. Imediatamente, vindo da claraboia, um segundo tiro atingiu o marinheiro na têmpora direita. Ele desabou sobre a mesa, enquanto que o macaquinho, lançando agudos gritos de terror, refugiava-se sob a sua camisa. No dia seguinte, alguns transeuntes que ouviram gritos estranhos, procedentes de uma casa de campo nos arredores de Southampton, avisaram a polícia, que rapidamente acudiu para forçar as portas. Encontraram os cadáveres da jovem e do marinheiro. O macaquinho, escapando subitamente da camisa de seu dono, saltou sobre um dos policiais, e tanto os assustou que estes, recuando alguns passos, e antes que o animal se atrevesse a aproximar-se novamente, o abateram a tiros. A justiça se pronunciou. Era evidente que o marinheiro havia matado a moça e se suicidado em seguida. No entanto, as circunstâncias do drama pareciam misteriosas. Os 2 cadáveres foram facilmente identificados, e todos se perguntavam como Lady Fingal, esposa de um par da Inglaterra, fora parar sozinha, numa isolada casa de campo, com o marinheiro que desembarcara em Southampton no dia anterior. O proprietário da casa não pôde fornecer informação alguma que permitisse à justiça o esclarecimento dos fatos. O chalé fora alugado 8 dias antes do drama a um certo Collins, de Manchester, cujo paradeiro era ignorado. Este Collins usava óculos e tinha uma longa barba vermelha, que bem poderia ser falsa. O Lord chegou a toda pressa de Londres. Adorava sua mulher, e a visão de sua dor era insuportável. Como todos os demais, não podia conceber o que acontecera. Depois destes acontecimentos, retirou-se do mundo. Vive em sua casa em Kensington, sem outra companhia, além de um serviçal mudo e de um papagaio que repete incessantemente: Harry, eu sou inocente.